Ei, soldado, você tem coragem de vestir a armadura de Deus? Será que qualquer um pode vestir essa armadura? Afinal, como conseguir adquirir essa armadura e por que usá-la? Sou Fabiano Lopes e resumindo o livro Armadura de Deus, Princípios Gerais da Batalha Espiritual do autor Marcos Mota, espero te ajudar a clarificar essas questões, compartilhando os insights e aprendizados desse livro maravilhoso. Curta um vídeo, deixe um comentário, os códigos que você pegou com esse vídeo e se inscreva no canal. Na descrição tem um link da Caneca Boot. Canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bom, vamos lá. Um soldado diante de uma batalha, mesmo estando com uma boa armadura, pode sucumbir diante da força do adversário. Dois soldados podem duelar e ambos estarem revestidos com suas armaduras. No entanto, serão outros fatores que irão influenciar em sua derrota ou vitória. O treinamento e até mesmo o que chamamos de moral do soldado podem ser decisivos neste momento. Muitos soldados estão no campo, mas nem todos estão prontos mental ou emocionalmente para aquela batalha. Ou não tiveram o treinamento adequado ou não se fortaleceram. Muito provavelmente esses fatores são tão importantes quanto a armadura no resultado dessa guerra. E é sobre isso que aprendemos no livro do autor Marcos Mota, A Armadura de Deus, Princípios Gerais da Batalha Espiritual. O capítulo 1, Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja, já dá um indício que antes de colocarmos a armadura de Deus, você deve se preparar mentalmente e emocionalmente para a batalha. Devemos parar de colocar a culpa apenas do diabo e começar a reconhecer os nossos erros e nossas más escolhas. O principal alvo do diabo é destruir seus relacionamentos. A família é a base de tudo. Atacando isso e tendo êxito, o resto para ele fica mais fácil. Outro fato é que existem pessoas que têm mais medo do diabo do que de Deus, sendo que Deus é muito mais poderoso do que ele. No livro, há uma ilustração para melhor entendimento dessa mensagem. Diz que certo homem entrou em um bar e se sentou em uma cadeira que ninguém mais sentava a não ser o temido cara cortada. Então veio o garçom e disse: Ei, você não tem medo de sentar no lugar do cara cortada? Então o cara serenamente respondeu: Não, eu tenho medo do cara que cortou a cara dele. E faz todo sentido. Enfim, nosso temor deve ser somente a Deus. Devemos colocar o diabo no lugar dele com as armas que o Senhor nos dá. Entenda que se você for um servo de Deus, o diabo só pode tocar em você se Deus tiver permitido isso. E no caso Deus o permitir, o fará com o único objetivo que é de te aperfeiçoar. Na Bíblia, Paulo diz que para nos alegrarmos da aprovação, não queremos lutas, mas é necessário porque Deus quer que sejamos maduros. O alvo do diabo é destruir a sua confiança no Senhor. O alvo do inimigo é colocar argumentos contrários às verdades da palavra. Então você se sente rejeitado por Deus, duvida de seu amor, mas é mentira. Os olhos do Senhor estão focados em você. O alvo é destruir sua confiança no Senhor. Não caia nessa armadilha. Confie no Senhor e faça o bem. Pratique a palavra de Deus. Quando você se entrega completamente a Deus e a responsabilidade acaba sendo dele, ele agirá na sua vida para que se cumpra o seu propósito. O livro diz que não devemos viver em função do inimigo. A maior parte do tempo, do nosso tempo, ele não deve ser gasto com o inimigo, mas ele deve ser gasto com o Senhor. O centro da nossa vida deve ser Deus. Assim como o tabernáculo era projetado para olhar a tenda da congregação, Jesus é o nosso abrigo, nele estaremos seguros de qualquer ataque. O cristão que não vigia e ora será uma presa fácil para o inimigo. Ele não pode fazer com que você cometa adultério, mas pode induzi-lo a pensar que a fidelidade é algo difícil de alcançar hoje em dia. Temos que vigiar e orar, mas não perder tempo com o inimigo também. Nosso foco deve ser o Senhor. Satanás não pode possuir aquele que acredita e anda com Deus, mas pode estimular o seu ego. O pecado começa na nossa mente. E ele ativa nosso ego para cairmos em tentação. Não viva sua vida independente de Deus. Peça para Deus te livrar da tentação. Faça isso todos os dias. Use versos da Bíblia
para os alôs da tentação, assim como Jesus usou ao ser tentado. A batalha que temos que enfrentar é a batalha da fé. E para você enfrentar essa batalha, você precisa vestir a armadura de Deus. Precisamos reconhecer que somos fracos e ter humildade para pedir ajuda, porque o orgulhoso não pede e cai. A nossa força é a manifestação do Espírito Santo que temos que pedir a cada dia. É estar continuamente com Cristo. Você estará completamente seguro dos ataques do inimigo quando em experiência estiver completamente, como o apóstolo Paulo diz, em Cristo. Aprendemos neste livro que precisamos nos fortalecer no Senhor. E só então ir para o campo de batalha. Porque entrando não tem mais como, não tem retorno. E você precisa estar revestido do poder de Deus. Tem uma frase que gosto muito que diz: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Então, antes de querer pregar o Evangelho para todo mundo, viva o Evangelho, porque a sua vida será um testemunho. Talvez seja o primeiro contato com a Bíblia que as pessoas à sua volta terão. A batalha espiritual pode ser travada a qualquer momento na vida de um cristão, mas o primeiro princípio da batalha espiritual que você precisa conhecer é que a batalha é do Senhor e não nossa. O Senhor já disponibilizou para nós todas as armas necessárias para a vitória, que é a fé e a sua palavra, que é a verdade. Já nos deu o sangue de seu Filho Jesus, e é uma provisão completa de justiça e perdão, e também concedeu-nos o Espírito Santo, que nos guia por todos os nossos caminhos. Toda essa provisão está à nossa disposição, basta lançarmos mão dela. E reforçando assim como o livro faz, antes de revestir-se da armadura, você tem que estar no Senhor. A preposição em do original dá a entender uma posição ou lugar ou estado, estar em Cristo ou participar do poder de Cristo. Não tente guerrear sem estar em Cristo. Talvez surja a pergunta: ah, Fabiano, você falou tanto em estar em Cristo, mas o que de fato que é isso? Estar em Cristo pela fé é tomar a verdade da palavra e todos os seus princípios para você, confessando-a e valorizando a graça de Deus. Lembre-se que somente podemos vencer as trevas, as batalhas da mente ou o dia mau quando permitimos que a graça de Deus opere em nós pela fé, não em nossa força, mas na força dele. Quando você estiver passando por uma luta, vire para o inimigo e diga: se você está pensando que essa guerra é minha, você está enganado. Você está afrontando é o meu Pai. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele pertence a guerra. A minha luta é a luta dele. E a minha força é a força dele. A partir do capítulo 6, o livro começa a falar de fato sobre a armadura de Deus através do título Arregimentados para a Batalha e Cingindo-nos com a Verdade. De agora em diante não terá mais nada mais que vai abalar você. Você está pronto para a guerra no poder de Deus. Deixe de viver na obscuridade. Crie o hábito de ser transparente. Vista-se de verdade ao conhecer e praticar toda a palavra de Deus. Seu coração ligado ao de Cristo irá te dar liberdade para amar o próximo, amar a si mesmo e ter paz com os irmãos. E então, assim, você terá também paz consigo mesmo. E já aproveitando esse gancho, outro aparato da armadura é a couraça da justiça e a preparação do evangelho da paz. Desprezar a justiça e o amor de Deus é desprezar sua salvação. Você não é justificado por sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Independentemente de seu comportamento, Deus está em paz com você, pois quando Ele olha para você, Ele enxerga Cristo. E uma coisa importante de aprender aqui é que a paz com Deus vem de uma completa clareza e certeza de que Deus o ama incondicionalmente. Apesar de você e de seu comportamento, Deus ama você. Ele não se relaciona com você debaixo da lei. Hoje você está debaixo de uma nova aliança, a aliança da graça. E a graça é um favor imerecido. E outra coisa, a paz nos relacionamentos é primordial para a vitória na batalha espiritual. Uma vez que as maiores brechas pelas quais damos o lugar ao diabo vêm justamente por causa das ofensas e falta de perdão. Uma coisa muito legal que nos ajuda a compreender sobre essa parte importante da armadura é que a couraça que protegia o soldado não vinha dele. Era de couro
e para que ele pudesse usar dessa segurança, um animal havia sido morto. O couro era o fruto desse animal que deu sua vida para que o soldado tivesse sua própria vida preservada. Assim é conosco. A justiça que nos protege não vem de nós. Não se trata de minha justiça, mas da justiça daquele que morreu para me dar vida e proteger-me da morte. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. Não é a justiça própria que nos protege, mas a justiça de Cristo. Não é meu mérito, mas a sua obra, a obra da cruz. Falemos agora do escudo da fé e o capacete da salvação. Nosso olhar deve estar direcionado para Cristo. Ele é a nossa provisão em todas as nossas áreas. Ele é a nossa capacidade, nossa força, nossa habilidade. Todo o nosso potencial está inserido nele. A fé é seu escudo que o protege sempre. No entanto, uma vez que por negligência você deixá-la para trás, o dardo inflamado irá prevalecer. O bom combate da fé é justamente apagar os dardos da incredulidade. Use a fé da palavra de Deus, declare o poder de Deus e sua fidelidade. Apague os dardos da dúvida em seu coração. Lembre-se do grande amor de Deus por você e do seu eterno cuidado por nós. Nossa fé é aperfeiçoada quando cremos que Cristo é nossa justiça. Em Romanos 1,17 diz que vista a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Uma vez que estamos em Cristo, nunca mais deixaremos de ser justos. Essa é a verdade do Evangelho. Nossa fé se alimenta dessa verdade, de fé em fé seremos aperfeiçoados. Quando a acusação bater a porta de sua mente, use o capacete da salvação. A condenação é a área que o inimigo mais prende a vida do cristão. Grande parte não se sente justo diante de Deus porque volta e meia cai em tentação e sente-se acusado e por fim condenado. Infelizmente, a maior parte de nós tem olhado mais para si do que para a obra de Jesus. Preferimos muitas das vezes ouvir a voz de condenação do diabo em nossas mentes do que as palavras de amor e conforto do Pai. Mas a palavra nos mostra que não há pecado tão grande que o sangue não possa lavar. O sangue é provisão completa para os pecados passados, presentes e futuros. Mas claro que isso não é um convite a se manter nos mesmos erros, mas um alívio do fardo para que você possa recomeçar e ir se aperfeiçoando. E acabou, Fabiano? Claro que não. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz pela ação da palavra e do Espírito. A palavra realmente tem poder, mas depois de revelada. Essa é a razão de a palavra ser a espada do Espírito. À medida que você declarar a palavra de Deus para se prevenir, menos terreno o diabo terá para trazer tentações, enganos ou mentiras em sua mente. Somente aqueles que possuem fé alimentam-se da palavra, através das orações e das meditações. Essas são as duas disciplinas espirituais que geram revelação. É na intimidade, na comunhão com o Pai, que Ele revela seu coração. A partir do capítulo 10, após a descrição da armadura de Deus, o autor Marcos Mota dá recomendações para que o soldado siga adiante, intitulando os próximos capítulos do livro como Desnutridos não podem guerrear, exercitando-se para a batalha e guardar a fé é nossa verdadeira batalha. Para não ser um desnutrido espiritual, você precisa orar todos os dias. Ao levantar-se, procure fazer essa declaração: eu sou amado do Pai. Faça uma oração de alegria e não religiosa. Deleite-se nessa verdade. Creia no amor incondicional do Pai. Muitos cristãos vão perdendo terreno para o diabo pelo fato de não terem certeza do amor do Pai. Por isso é tão importante a clareza e reforço a cada dia dessa certeza que nós não somos amados por Deus com base em nosso comportamento, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso é fruto da manifestação da graça de Deus. Existem pessoas que querem vencer a batalha espiritual sem ter comunhão com aquele que pode dar a vitória, mas não tem como. A oração é o nutriente necessário para que Deus possa operar e mover na terra.
Então alimente-se dessas verdades, alimente-se da verdade espiritual. Se você se alimentar da palavra, irá avançar. Ela é como uma semente dentro de você, que precisa ser regada, adubada, com alegria e o frescor do Espírito. Quando isso acontece, a palavra cresce, ganha vigor ao ser liberada, libera poder e autoridade. Sobre a oração, este livro nos diz que devem conter dois elementos: qualidade e quantidade. E deve ser acrescido a eles também o que chamamos de completude. Nossas orações devem ser completas. Foi por isso que nosso Senhor orou 3 vezes, não foi à toa. Não foi assim por acaso. Na palavra de Deus, o número 3 significa completude. Algo realizado completo, até o fim. Então, em outras palavras, deve haver ação completa. E creio que a ação completa da oração seja até que o céu responda. Devemos orar com qualidade e quantidade. Deve ser até que, por exemplo, até que haja a resposta do céu, até que você perceba alguma resposta do Espírito, até que a palavra de Deus seja liberada de seu trono. Se acontecer de não surgir nenhuma resposta, pode ser um indício de que você precisa se conectar com mais pessoas em prol desse tema a ser resolvido, mas continuando caminhando e orando. Tome cuidado, as áreas nas quais você mais acredita que é forte são justamente as brechas por onde o inimigo irá derrotar você. Não existe nenhuma área em que somos fortes sem Cristo. Não se iluda, pois você não tem áreas fortes a não ser uma que se chama Cristo. A única batalha da qual o cristão foi convidado a participar é o combate da fé. Seu argumento se baseia no fato de que o grande inimigo do homem é a dúvida que é lançada por Satanás. A dúvida é o oposto da fé, é a grande inimiga da fé. Quando alguém aceita a dúvida e deixa de crer, agride a Deus e o desagrada. A dúvida é o principal ingrediente da incredulidade. E esta agride a Deus quanto ao seu caráter. Para se preparar para a batalha é estar sóbrio. E sobriedade é estar calmo e sereno de espírito para perceber pequenos movimentos de Satanás, pequenas tentações da carne e sutis atrações do mundo. Essa estratégia do inimigo tem como finalidade desestabilizar você, tirar você do foco correto e lançar você no nublado campo do engano. Então sempre use a palavra de Deus. Quando usamos a palavra de Deus, estamos usando a autoridade de Deus. Essa autoridade não permite que a mentira ou o engano prospere. Uma vez identificando o inimigo, fogo nele. A vitória é manter os olhos em Cristo. Nosso chamado é para nos concentrar em Jesus. A função do diabo, contudo, é desviar nossos olhos de Jesus. Jesus, em última análise, é toda a nossa armadura. Porém, nunca se esqueça que o preço que o Senhor Jesus pagou morrendo na cruz do Calvário para que Ele fosse toda a nossa proteção e salvação. Nossa derrota está quando olhamos para nós mesmos ou para o diabo. Nossa vitória está quando somos conquistados por Cristo. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, encontramos o Senhor. Entramos nele e permanecemos nele pela fé. Permanecer em Cristo é viver o que diz no Salmo 91, versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Espero que tenham gostado desse resumo e deixa aqui seu comentário, quais códigos você pegou deste livro, curta, compartilhe, dá uma olhada nas nossas canecas aqui no link abaixo. E valeu, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe.